concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente, dentro do nosso bloco de aulas sobre procedimentos de enfermagem. Nós já estudamos aqui a admissão, a alta hospitalar e agora nós vamos estudar a transferência hospitalar. Vamos estudar tudo sobre esse procedimento, principalmente focando em provas. Então fique ligadinho e me acompanhe aqui até o final desta aula. Se você não é aluno ainda do nosso curso de enfermagem para concursos, vai para o nosso site, garanta a sua vaga, porque lá no nosso curso você vai encontrar todas as minhas aulas organizadas por módulos e você vai ter acesso também aos slides das aulas e outras referências complementares. E lá no site você também vai encontrar os nossos e-books, que são materiais em PDF, também preparatórios para as provas de concursos e residências. Você encontra materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos os nossos e-books vêm com a teoria completa e atualizada, além de várias questões para você treinar sobre os temas. Então vai para o nosso site, porque nós temos vários materiais que irão turbinar a sua preparação. Acesse enfrenteenfermagem.com.br, o link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse enfrenteenfermagem.com.br. Prosseguindo então, pessoal, nós vamos ver aqui sobre a transferência interna e externa dos pacientes. A transferência interna vai ser aquela que vai acontecer quando o paciente é transferido dentro da mesma unidade de um setor para outro, né? Então ele não está saindo daquele hospital ou daquela instituição, ele está sendo transferido internamente. E a gente tem a transferência externa, que é quando o paciente ele vai realmente para outra unidade, outra instituição de saúde. A transferência interna do paciente é aquela que acontece de um setor para o outro, dentro do próprio hospital. Então imagine que o hospital aqui é como se fosse uma grande casa, né, com diferentes quartos. Então a transferência interna aqui é como se você mudasse o paciente de um quarto para o outro, literalmente, tá? Isso vai ser feito de acordo com as suas necessidades. Por que a gente pode precisar, né, de transferir um paciente internamente? A gente pode ter aqui mudanças no estado de saúde desse paciente. Se o paciente, por exemplo, tem uma piora do quadro, né, e precisa de cuidados mais intensivos, pode ser que a gente precise transferir ele para uma UTI. E o contrário também pode acontecer. Se o paciente tem uma melhora do seu quadro clínico, pode ser necessário transferir ele para outro setor, onde os cuidados são menos complexos, tá? Então isso acompanha também o estado de saúde, as mudanças, né, no estado clínico desse paciente. Em outros casos, o paciente também é transferido pela necessidade de tratamentos específicos. Pode ser que ele precise de condutas terapêuticas que são ofertadas em outro setor dentro daquele hospital. Então, o paciente é transferido para receber aquele tratamento específico. A gente tem aqui também a questão da disponibilidade de leitos, né? Se aquela unidade está lotada, o paciente pode ser encaminhado para outro setor, justamente para fazer essa gestão, esse controle de leitos dentro da unidade. E muitas das vezes a transferência acontece pela própria organização do hospital. Às vezes pela necessidade de concentrar pacientes que têm a mesma condição em um mesmo local, em um mesmo setor. Então isso vai depender das necessidades, né, que aquela instituição tem e que o próprio paciente pode apresentar também durante a sua internação. Então o paciente poderá ser transferido quando necessitar aqui de cuidados intensivos, mudança de setor, troca do tipo de acomodação, entre vários outros motivos. Então aqui na transferência interna a gente pode ter um paciente saindo da UTI para ir para a enfermaria, que é quando um paciente que está em estado grave na UTI se recupera e aí ele não precisa mais, né, de cuidados tão intensivos. A gente pode ter o paciente saindo da enfermaria para o centro cirúrgico, que é quando ele vai realizar um procedimento cirúrgico. A gente pode ter paciente saindo da enfermaria para ir para a unidade de oncologia, quando ele precisa de iniciar um tratamento quimioterápico. Então existem vários motivos, né, e situações que podem ter a necessidade aqui de fazer essa transferência interna de pacientes. Nesse momento aqui de transferência interna, a gente tem uma série de cuidados que a gente deve considerar. Aqui a gente vai focar principalmente na segurança do paciente, então a transferência ela tem que ser realizada de forma segura e evitando qualquer tipo de acidente. A gente tem aqui a própria comunicação também, tendo a sua importância, né? Porque toda a equipe envolvida aqui nessa transferência precisa ser informada sobre a condição desse paciente e sobre todos os cuidados que serão necessários. A gente tem aqui a própria questão da documentação. Então toda a transferência ela tem que ser registrada nos documentos do paciente, no prontuário. Então existem também os cuidados, né, que a gente precisa ter durante todo esse processo.
Você já entendeu o que é a transferência interna de pacientes. Agora a gente vai ver quais são os procedimentos que a gente realiza nessa transferência. Então, após a confirmação da vaga pela chefia, a gente vai orientar o paciente. Então, o primeiro passo, antes de qualquer movimentação, é garantir que haja um leito disponível na unidade de destino, Então, eu preciso confirmar essa vaga antes de fazer qualquer movimentação. E aqui a gente já vai aproveitar para orientar o paciente, sobre o porquê ele está sendo transferido e o que ele pode esperar dessa experiência. Nós vamos aqui checar na prescrição toda a medicação que foi administrada e cuidados prestados. Isso aqui é fundamental, E principalmente porque a gente também vai ter que verificar se tudo aquilo que estava prescrito para o paciente foi administrado, quais foram os cuidados prestados antes da transferência. Isso vai evitar erros como a administração duplicada de medicamentos e a gente vai conseguir garantir aí a continuidade do cuidado. Como eu falei para vocês, aqui a gente tem também cuidado com a segurança do paciente, para evitar danos, Separar medicamentos para encaminhá-los junto com o paciente. Então, todos os medicamentos do paciente, os resultados de exames realizados, tudo isso vai ser organizado e encaminhado junto com o paciente para a nova unidade ou para o novo setor. Proceder às anotações de enfermagem no plano assistencial. Então, a gente vai registrar no prontuário todas as informações sobre a transferência. A gente vai anotar o motivo dessa internação, a hora, os cuidados prestados. Fazer rol de roupas e pertences do paciente, entregando-os à família ou encaminhando junto com o paciente. Então aqui a gente vai fazer a organização dos pertences dele, As roupas, os objetos pessoais, tudo vai ser organizado e entregue para a família ou para o próprio paciente, caso ele esteja em condições de receber esses itens. Proceder o transporte do paciente com auxílio. Aqui a gente tem toda a questão da segurança do paciente e o transporte ele vai ser realizado com os equipamentos adequados ali de acordo com a condição do paciente. A gente pode ter maca, cadeira de rodas e a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem que a gente vai ver já, que é a resolução 588, que ela vai falar sobre essa questão do transporte, de pacientes. Ela fala inclusive sobre a questão de que não é obrigação da enfermagem transportar cadeira de rodas, macas. O foco é o paciente, Teoricamente, na unidade, a gente teria que ter um maqueiro, Apesar de em vários serviços ser o próprio profissional de enfermagem que faz isso, que conduz a maca, a cadeira de rodas, o ideal é que a gente tenha um profissional responsável, exclusivo para este serviço, E a gente vai ver já isso dentro de uma resolução do COFEM. Levar o prontuário completo com medicamentos e pertences. Tudo que é do paciente vai acompanhar ele, inclusive o prontuário, os medicamentos e os pertences ali, tudo vai junto com ele para aquele novo setor. Auxiliar na acomodação do paciente. Então, na nova unidade, esse paciente vai ser acomodado no seu leito, vai receber os cuidados necessários. Retornar ao setor levando a maca ou cadeira de rodas. Então, é o momento em que a gente está voltando, para a unidade de origem. A gente já fez a transferência e aí os equipamentos utilizados a gente vai devolver para a unidade de origem. Preparar a unidade para receber outro paciente. Então aqui a gente vai garantir que a unidade esteja limpa, organizada, para que eu possa receber outro paciente naquele leito. Quando a gente fala em transferência, a gente também fala de transporte, Porque a gente está transportando o paciente também. E nesse processo de transporte, a gente tem vários cuidados que também são necessários. Então, o transporte, ele é o quê? Ele é basicamente essa movimentação, esse deslocamento do paciente de um lugar para outro dentro daquele estabelecimento de saúde ou em diferentes locais. E a gente vai utilizar para esse transporte equipamentos como maca ou cadeira de rodas. E a realização desse transporte, obviamente, ela também exige profissionais qualificados e treinados, Então a gente vai ter aqui a necessidade de que a pessoa que realiza o transporte tenha noções básicas de como atuar de forma correta e adequada, e é fundamental que o profissional responsável aqui por esse transporte tenha conhecimento técnico, utilize equipamentos adequados e realize uma avaliação cuidadosa do paciente antes do transporte. Por que esses cuidados são necessários? Porque o transporte de paciente, principalmente aqueles pacientes que estão em condições mais frágeis, pode envolver aqui riscos significativos. A gente tem risco de queda, Esses pacientes podem cair da maca ou da cadeira de rodas, isso pode causar lesões graves. A gente tem risco de lesões, Porque o paciente pode sofrer alguma lesão durante o transporte,
como contusões, fraturas. A gente pode ter uma própria mudança no estado clínico do paciente durante esse transporte, né? Então, pacientes instáveis que podem ter ali o seu quadro clínico agravado durante o transporte. E para minimizar esses riscos, é importante, né, que o profissional tenha conhecimento técnico. A gente fala de um profissional que sabe manusear a maca, sabe manusear a cadeira de rodas, sabe atender esse paciente de forma segura. Aqui fala sobre equipamentos adequados. Então a maca ou a cadeira de rodas sempre vai estar ali em bom estado. A gente vai ter aqui os dispositivos de monitorização, como por exemplo um oxímetro. Tudo isso tem que ser utilizado conforme a necessidade do paciente. O profissional precisa ter essa habilidade, né, de saber o que ele precisa utilizar ali naquele momento. Quando fala aqui sobre a avaliação cuidadosa do paciente antes do transporte, né, a gente vai, nesse momento dessa avaliação, identificar os riscos, né, e aí a gente vai tomar as medidas necessárias para garantir a segurança do paciente, tá? Então é um procedimento que tem aqui uma série de cuidados que a gente tem que considerar. Então, quais cuidados gerais que a gente tem aqui com o transporte do paciente? A gente tem aqui a necessidade de uma movimentação cautelosa. Então, qualquer movimento brusco, né, pode causar danos para o paciente. Então, a gente vai realizar todos os procedimentos com suavidade, com cuidado. Aqui o transporte, pessoal, ele tem que ser feito com muito cuidado, né? Porque a movimentação mal feita ali do paciente pode, inclusive, provocar lesões irreversíveis. A gente vai fazer tudo com rapidez e segurança, né? Então o transporte ele precisa ser eficiente, mas ao mesmo tempo a gente tem que garantir a segurança, né? A gente vai priorizar sempre a segurança do paciente. Monitoramento contínuo. A gente já viu que o estado de saúde do paciente, ele pode mudar durante o transporte, né? Especialmente em casos de pacientes graves ou pacientes que acabaram de passar por cirurgias. Então a gente vai observar constantemente o estado geral do paciente ali durante o transporte. Evitar movimentos abruptos. Então a gente vai utilizar movimentos suaves, né, que reduzem esse desconforto, que reduzem a dor do paciente. Então a gente vai diminuir as vibrações, solavancos, dor e desconforto aqui nesse processo de transporte. Proteção de fraturas. Então se o paciente tiver uma fratura ou suspeita de fratura, essa região afetada vai ser imobilizada, vai ser protegida durante o transporte. A gente não vai mover o local fraturado ou suspeito de fratura. Nesse caso, a gente vai contar com a ajuda de uma pessoa que vai apoiar apenas aquele segmento afetado, seja a perna ou braço, né? Então, todo cuidado aqui com a proteção dessas lesões. E a gente tem cuidados especiais com pacientes politraumatizados, porque são pacientes que têm múltiplas lesões, né? Principalmente aqueles que têm traumatismo craniano. São pacientes que requerem cuidados redobrados, né? Aqui a gente vai ter a questão da imobilização da coluna cervical, né, com o colar cervical. Então, quando a gente movimenta ou transporta pacientes politraumatizados, aí os cuidados precisam ser redobrados. Então, a gente vai movimentar, mas com máxima atenção, sem movimentos de flexão ou de rotação e sempre também com a ajuda do maior número de pessoas. A gente tem alguns cuidados que a gente tem quando a gente está transportando o paciente em maca ou em cadeira de rodas. Então, no transporte do paciente em maca, a gente vai ter atenção aqui em relação à posição da cabeceira do paciente, tá? Então, a cabeça do paciente ela deve estar elevada durante a subida e a descida de rampas, exceto se for um paciente que está aqui com choque. Então, quando for descer e subir rampas, a cabeça do paciente tem que estar para cima. Direção do olhar do paciente. O paciente deve estar sempre voltado para a frente durante todo o transporte. Então, a gente vai conduzir a maca ali pelo corredor com o paciente sempre olhando para frente. Se for preciso subir a rampa ou entrar num elevador, a gente vai virar a maca depois, tá? Depois de entrar no elevador, para conduzir o paciente sempre na posição correta, né? Que é quando o paciente está ali à vista do enfermeiro. A gente tem aqui o nivelamento do elevador. Então, o elevador deve ser nivelado antes de entrar com a maca para evitar desníveis e garantir a segurança do paciente, tá? Então, quando a gente for entrar no elevador, a gente nivela esse elevador e trava a porta. A gente entra primeiro com a cabeceira da maca, porque aí a hora que o paciente sair, ele já sai
sai na posição correta. Então o elevador, ele tem que ser nivelado porque esse desnível também vai influenciar na movimentação do paciente. O uso da grade, então a grade da maca deve ser utilizada para prevenir quedas, especialmente em pacientes agitados, inconscientes ou crianças, né? Então aqui a gente também tem esse cuidado com a grade, principalmente quando a gente for transportar pacientes anestesiados, pacientes inconscientes, pacientes agitados, crianças. Privacidade, então o paciente obviamente deve ser coberto com um lençol para garantir a sua privacidade durante esse transporte. Aqui também, como eu falei para vocês, a gente tem cuidados no transporte em cadeira de rodas. Aqui a gente vai sempre fazer a solicitação de auxílio, sempre que necessário, peça ajuda para realizar o transporte em cadeira de rodas, principalmente aqui em rampas. Para subir, para descer a rampa, a gente precisa desse auxílio por vezes, né? Principalmente focando aqui na segurança do paciente. Como nós vimos, a gente tem a necessidade de registrar no prontuário todo esse procedimento de transferência do paciente. Então vamos ver aqui o que a gente vai anotar da transferência interna do paciente. Então em relação à transferência interna, que é quando ele está sendo transferido ali dentro daquela mesma unidade, né, para outro setor, a gente vai anotar o motivo da transferência, né, por que esse paciente está sendo transferido. Foi por uma piora do quadro clínico, ou ele está precisando de outro tratamento, é para realizar algum exame, então a gente vai anotar o motivo dessa transferência. Data e horário, né, que é justamente quando essa transferência aconteceu. Essa precisão do momento que aconteceu é importante para a gente acompanhar a evolução desse paciente. Setor de destino e forma de transporte, então para onde esse paciente está sendo transferido? Ele foi para a UTI, foi para o centro cirúrgico, então a gente vai anotar o destino dele, né? Qual é o setor de destino dele? E qual foi o meio de transporte que a gente utilizou? Se foi maca, se foi cadeira de rodas. Procedimentos e cuidados realizados, né? Então se a gente fez ali punção venosa, instalação de O2, verificação de sinais vitais, a gente vai anotar os procedimentos de maneira geral. Condições na saída, né? Em que condições esse paciente saiu da unidade, né? Qual era o seu estado clínico naquele momento? Então a gente vai anotar se ele está consciente, se ele está orientado, se ele está com dor, se ele saiu com a presença de alguma ferida. Queixas do paciente, né? Então, se ele apresentou alguma queixa ali no momento da transferência. E aqui o responsável, né, vai se identificar com o nome completo e porém na anotação. Também nós vamos ter aqui os dados que a gente vai anotar na transferência externa, né, que é quando o paciente está saindo para outra unidade ou para outra instituição de saúde, tá? Aqui, da mesma forma, a gente vai anotar o motivo da transferência, né, por que ele está saindo daquele hospital. Foi porque ele teve alta hospitalar? É porque ele está sendo transferido para um hospital com uma capacidade maior de atendimento? Às vezes o paciente precisa de uma especialidade que ele vai ter atendimento em outra unidade, né? Então a gente vai anotar também esse motivo, tá? Data e horário para ter essa precisão temporal, né? Para acompanhar a evolução do paciente. A instituição de destino, ou seja, para onde o paciente foi transferido, né? Então, se ele foi transferido, por exemplo, para o Hospital São João, a gente vai anotar que ele foi para o Hospital São João. Se ele foi para uma clínica de reabilitação, a gente vai registrar que o destino dele é uma clínica de reabilitação, tá? Aqui a gente vai anotar também o transporte, né, que foi utilizado, se foi ambulância, se foi veículo próprio e quem realizou esse encaminhamento, né? Se foi o médico responsável, se foi assistência social. Procedimentos e cuidados realizados da mesma forma, né? Se a gente fez ali punção venosa, instalação de O2, né? Aferição de sinais vitais. Condições na saída, qual era o estado do paciente no momento da saída, se ele estava consciente, orientado, se tinha lesões. Presença de acompanhante, então havia algum acompanhante ali no momento da transferência. Queixas, se o paciente apresentou alguma queixa ali nesse momento, e o responsável aqui vai fechar a anotação com seu nome completo, Corém, né, tudo certinho. Beleza, pessoal? Prosseguindo, como eu falei para vocês, a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem que vai falar um pouquinho sobre a transferência interna de pacientes. E essa resolução vai trazer, inclusive, as competências dos profissionais de enfermagem, o que é da atribuição do técnico, do enfermeiro, do auxiliar, em todo esse processo aqui de transferência. Essa resolução, ela foca na transferência interna de pacientes. Então, nós temos aqui, pessoal, a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, que é a resolução 588 de 2018. Essa resolução, ela vai trazer todas as diretrizes para a equipe de enfermagem seguir
no transporte de pacientes dentro de hospitais e de clínicas. Então, no primeiro artigo, fala que a resolução decide aprovar a normatização de atuação da equipe de enfermagem no processo de transporte de pacientes em ambiente interno aos serviços de saúde, nos termos do anexo, que é parte integrante da presente resolução. Então, essa resolução, ela tem um anexo, que eu vou trazer para vocês também, todo o conteúdo desse anexo, né, que é justamente onde a gente vai encontrar as informações ali sobre a atuação dos enfermeiros, técnicos de enfermagem no transporte de pacientes, tá? Então a gente tem toda a questão aqui da normatização da atuação desses profissionais e essa resolução está disponível lá no site do COFEM. Artigo 2º. Os profissionais de enfermagem participam do processo de transporte do paciente em ambiente interno aos serviços de saúde, obedecidas as recomendações insertas no anexo deste normativo. No terceiro artigo, fala que o transporte do paciente hospitalizado faz parte das competências da equipe de enfermagem, devendo os serviços de saúde assegurar as condições necessárias para a atuação do profissional responsável pela condução do meio, maca ou cadeira de rodas. Então aqui, pessoal, a resolução ela afirma que o transporte do paciente é uma atribuição da equipe de enfermagem e, consequentemente, os serviços de saúde precisam ofertar as condições necessárias, né, os equipamentos que serão utilizados em condições adequadas, né, para que o profissional possa realizar o procedimento. Isso implica em ter cadeira de rodas, macas em boas condições, em bom estado. No quarto artigo, fala que todas as intercorrências e intervenções ocorridas durante o processo de transporte devem ser registrados no prontuário do paciente. Então, todas as ocorrências e procedimentos a gente vai registrar no prontuário do paciente. Esse registro vai fazer parte do histórico, né, de todo o cuidado que a gente ofertou para esse paciente, tá? Inclusive, se ele teve mudança no estado clínico, né, durante o transporte, então tudo vai ser registrado, beleza, pessoal? Então, agora nós vamos ver o que a gente encontra no anexo dessa resolução, que é justamente onde a gente entra na parte de atribuições, né, de normatizações mesmo. Então, nós temos ali no anexo as normas para a atuação da equipe de enfermagem no processo de transportes de pacientes em um ambiente interno aos serviços de saúde. Então, qual que é o objetivo aqui? É estabelecer normas para a atuação da equipe de enfermagem no transporte de pacientes em ambiente interno aos serviços de saúde, uma vez que a assistência de enfermagem faz-se necessária para garantir a segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Então, observe aqui que os principais objetivos é garantir a segurança do paciente. Então, a gente vai, com isso, minimizar os riscos aqui de quedas, de lesões, deslocamento de dispositivos e qualquer outra complicação, né, durante o transporte. Aqui também o objetivo principal é a melhoria da qualidade nos serviços de saúde, né? Então a gente vai ofertar um cuidado contínuo e seguro ali para o paciente durante esse deslocamento, para evitar até que o tratamento seja interrompido, né? Garantir aqui o bem-estar. Então, dentro da resolução, a gente tem os requisitos para a atuação da equipe de enfermagem no processo de transporte seguro de pacientes em ambiente interno aos serviços de saúde. Então aqui a gente tem, pessoal, as etapas do transporte. A primeira etapa do transporte é a fase preparatória, né, que é quando a gente está ali organizando tudo para de fato, né, prosseguir com a transferência, com o transporte do paciente. Então essa fase aqui, ela envolve o quê? A comunicação. A gente vai ter a comunicação entre o local de origem e o local de destino. Aquele momento em que a gente vai trocar informações, principalmente em questão de vaga, né? A gente vai verificar a vaga antes de iniciar qualquer preparativo, né? Então eu vou confirmar se realmente existe uma vaga disponível na unidade de destino para esse paciente, né? Isso vai evitar atrasos e transtornos para esse paciente também. A gente vai ver aqui a disponibilidade da equipe, né? Qual é a equipe que vai receber esse paciente lá no destino? A gente tem que assegurar que algum profissional esteja ali pronto, né, para receber o paciente e para dar continuidade ali nos cuidados. Aqui nós vamos fazer também a avaliação da condição atual do paciente. A gente também vai comunicar aqui de forma clara as informações detalhadas sobre o estado clínico do paciente, né? Então é importante que a unidade de destino saiba, né, como que esse paciente está sendo levado, em que condições ele vai chegar. Falar sobre os tratamentos que esse paciente está recebendo, quais são as necessidades específicas que ele pode
apresentar. Aqui a gente vai ter também todo o preparo dos equipamentos, né, para o transporte. Então é uma fase de comunicação mesmo, para a gente trocar figurinhas. Então nessa fase, a comunicação entre os setores é muito importante, antes da saída do paciente da sua unidade de origem. Então tudo a gente vai fazer antes do paciente sair, tá? A gente vai avaliar as condições hemodinâmicas, ver se ele está realmente apto para o transporte, né? Por quê? Porque pacientes instáveis ou com condição clínica grave, eles podem exigir cuidados específicos e acompanhamento médico, inclusive. A gente vai observar a funcionalidade dos equipamentos, ver se os equipamentos que a gente vai utilizar durante o transporte estão em perfeito funcionamento. A gente vai separar todos os materiais necessários, né? Então, oxímetro, eletrocardiograma portátil, medicamentos de emergência, qualquer outro equipamento específico. Isso, claro, vai depender da condição desse paciente. Então, essa comunicação deve considerar as informações sobre a situação clínica do paciente, a continuidade da assistência de enfermagem e liberação do setor de destino para o recebimento do mesmo. Então, aqui a gente está garantindo, né, toda a parte de preparação mesmo, para que esse paciente, né, tenha o seu trajeto aí planejado com antecedência, tá? A gente vai considerar todas as possíveis intercorrências, até mesmo o tempo estimado aí para esse transporte, né, para a gente saber o que pode acontecer aí nesse período. Quais são as competências, né, do enfermeiro da unidade de origem, que é o enfermeiro que está responsável pelo paciente que vai ser encaminhado para outro setor. Então, o enfermeiro que está na unidade de origem, ele tem como atribuição aqui avaliar o estado geral do paciente, né? Então, uma avaliação minuciosa que vai ser essencial para a gente identificar os riscos, né, que a gente pode ter durante o transporte, antecipar possíveis instabilidades e complicações no estado geral do paciente. Então, depois de fazer a avaliação clínica, o enfermeiro consegue ali prever, né, com antecedência, possíveis instabilidades. Se esse paciente pode ter uma alteração na pressão arterial, na frequência cardíaca, na saturação de oxigênio, e aí ele já vai fazer ali um planejamento das intervenções que podem ser necessárias nesse transporte. Conferir a provisão de equipamentos necessários à assistência durante o transporte. Então, aqui essa conferência ela é crucial, né, para que tudo esteja disponível ali em quantidade e funcionamentos adequados. Prever a necessidade de vigilância e intervenção terapêutica durante o tratamento. Então, aqui também a gente vai ter todo o preparo para fazer o monitoramento desse paciente, deixar tudo preparado para as intervenções terapêuticas, né? Se vai precisar de administrar medicamentos, a regulagem do fluxo de oxigênio, avaliar distância a percorrer, possíveis obstáculos e tempo a ser despendido até o destino. Então, a avaliação da distância, dos obstáculos e do tempo de transporte também vai ajudar a gente a planejar essa rota, né, e garantir que o paciente chegue ali em segurança até o destino. Inclusive, é aqui que a gente vai fazer a seleção do meio de transporte. Decidir se vai ser maca, cadeira de rodas, né, levando em consideração as condições clínicas desse paciente e a distância que vai ser percorrida. E aqui nós temos também, dentro da resolução, as competências do técnico e ou auxiliar de enfermagem da unidade de origem. Então, aqui na unidade de origem, o técnico ou auxiliar de enfermagem vai prestar assistência de enfermagem durante o transporte do paciente, considerando a legislação em vigor e processo de assistência de enfermagem previstos pelo enfermeiro. Vai fazer a verificação de sinais vitais, a administração de medicamentos, a higiene do paciente, né? Então, toda essa assistência também vai seguir aqui os protocolos da instituição e a legislação vigente. O técnico auxiliar também vai atuar na prevenção de possíveis instabilidades e complicações no estado geral do paciente. Então, esses profissionais também estarão atentos, né, a qualquer sinal de instabilidade do paciente, se esse paciente teve alteração nos sinais vitais, se ele apresentou algum desconforto, alguma reação adversa aos procedimentos. Tudo isso vai ser comunicado imediatamente ao enfermeiro responsável. Comunicar ao enfermeiro toda e qualquer intercorrência ou complicação ocorrida durante o transporte, assim como proceder com o registro no prontuário. Dentro da resolução, a gente também tem sobre os atendentes de enfermagem da unidade de origem, tá? Que basicamente tem como atribuições auxiliar a equipe de enfermagem no transporte de clientes de baixo risco
preparar macas e cadeiras de rodas, né? Então aqui esse profissional que tem essas atribuições dentro da resolução foi chamado de atendente de enfermagem. Observe que são ações complementares, né? Atuando em conjunto com a equipe de enfermagem, trazendo o suporte, né? Então, pacientes de baixo risco, esse profissional vai estar auxiliando, é um profissional que estará desenvolvendo suas habilidades sob a supervisão do enfermeiro e vai preparar a maca, a cadeira de rodas, ver se os equipamentos estão limpos, em bom funcionamento, né, com os acessórios necessários, se tem lençóis, travesseiros. Então é uma atividade que contribui aqui para a organização da unidade, né, e agiliza o processo de transporte. Passada essa fase preparatória, a gente vai ter a fase de transferência, né, que é a segunda etapa do transporte, que é justamente quando o transporte está de fato acontecendo, né, quando o paciente está saindo da unidade, sendo transportado aí para o seu destino. Então o objetivo aqui é manter a integridade do paciente até o retorno ao seu local de origem. Então aqui a gente vai garantir que o paciente chegue ao seu destino de forma segura, com todas as suas condições clínicas preservadas e sem complicações adicionais. Compreende desde a mobilização do paciente do leito da unidade de origem para o meio de transporte, até a sua retirada do meio de transporte para o leito da unidade receptora. Então aqui a gente está falando de todas as etapas de transferência de fato. Desde o momento em que ele sai do leito da unidade de origem, é colocado no meio de transporte, ou seja, na maca, na cadeira de rodas, até o momento em que ele sai desse meio de transporte, né, o momento em que ele é retirado da cadeira de rodas ou da maca para entrar no leito da unidade de destino. Então a gente tem aqui algumas ações que a gente faz nessa fase de transferência. Uma delas é monitorar o nível de consciência e as funções vitais de acordo com o estado geral do paciente. Manter a conexão de tubos endotraqueais, sondas vesicais e nasogástricas, drenos torácicos e catéteres endovenosos, garantindo suporte hemodinâmico, ventilatório e medicamentoso ao paciente. Essa parte aqui, pessoal, de conexão é muito importante, tá? Então, tubos, sondas e drenos devem ser mantidos conectados e funcionando adequadamente durante todo o transporte. A gente vai garantir a permeabilidade desses dispositivos justamente para evitar complicações, tá? Se a gente não garantir isso, a gente pode ter pneumotórax, por exemplo, quando o dreno de tórax é obstruído. A gente pode ter retenção urinária no caso da sonda vesical estar obstruída, tá? Então a gente vai também ter cuidado aqui em relação a essas conexões que o paciente está utilizando. E aqui eu quero te dar alguns lembretes, tá? O dreno de tórax, ele deve permanecer aberto durante o transporte, tá? Justamente para permitir a drenagem do líquido e para evitar o acúmulo de ar no espaço pleural. Sonda vesical. A sonda vesical a gente também deve deixar ela aberta durante o transporte, justamente para permitir a drenagem da urina e evitar a distensão dessa bexiga. Utilizar medidas de proteção, né? Aqui a gente vai ter a questão das grades, cintos de segurança e qualquer outra medida de proteção para proteger realmente o paciente. Redobrar a vigilância nos casos de transporte de pacientes instáveis, obesos, inquietos, idosos, prematuros, crianças, politraumatizados ou sob sedação, que são pacientes que requerem, né, uma atenção especial aqui nesse momento. E aí, depois que a gente fez a transferência, a gente tem a fase de estabilização pós-transporte. Então aqui o paciente já foi transportado e agora a gente entra na fase de estabilização. O paciente já foi acomodado no seu novo leito e agora a gente vai fazer a observação contínua, né, das condições clínicas desse paciente. Até porque, mesmo que o paciente tenha sido transferido ali, transportado de forma estável, a gente pode ter instabilidades hemodinâmicas entre 30 minutos a 1 hora após o final do transporte, tá? Então essa fase aqui, ela é extremamente importante para a gente ver a questão das instabilidades tardias, né? Então todo o estresse do transporte, as alterações que esse paciente sofreu durante o transporte em relação à postura, esse paciente foi manipulado ali, né, durante o transporte, e isso pode desencadear reações ali fisiológicas, né, que se manifestam mesmo após um determinado período dessa transferência. Então observar se o paciente está com hipotensão, taquicardia, arritmias, insuficiência respiratória. A gente tem a questão aqui da estabilização depois desse transporte, né, evitando eventos adversos. Então são cuidados que a gente precisa ter também depois, né, da transferência e do transporte ali do paciente.
Dentro da resolução, a gente também vai ter a questão da definição do profissional de enfermagem, né? Então, por envolver a garantia da segurança do paciente, é mister compreender que o transporte do mesmo carece de assistência contínua e que necessita da equipe de enfermagem durante todo o seu processo. Para isso, deve-se assegurar a atuação de profissionais em quantitativo suficiente, de acordo com o grau de complexidade que o caso requeira. Então aqui fala principalmente da questão de dimensionamento, de quantitativo adequado de profissionais, que deve ser proporcional ali à complexidade, né, do caso do paciente, tá? Então pacientes que têm condições clínicas mais graves ou que estão instáveis, né, eles exigem uma equipe maior e mais especializada, tá? Condução da maca ou cadeira de rodas. Não compete aos profissionais de enfermagem a condução do meio, ou seja, a condução da maca ou cadeira de rodas. Essa tarefa deve ser realizada por outro profissional devidamente treinado e qualificado. Então a instituição precisa ter ali um profissional específico para fazer a condução da maca ou da cadeira de rodas. Beleza, pessoal? Dentro da resolução, a gente também tem uma parte que vai falar sobre a designação do profissional de enfermagem, né, para fazer essa assistência durante o transporte. Então, quais critérios, né, que o enfermeiro vai utilizar para determinar qual profissional vai ser responsável por conduzir aquele paciente, tá? Então, aqui a gente vai ter a classificação desse paciente de acordo com a condição clínica do paciente. Essas informações a gente utiliza muito quando a gente fala de dimensionamento, né, de profissionais de enfermagem, que a gente teve inclusive mudanças aí recentemente, né? Mas essa classificação aqui também é bastante frequente em provas, inclusive, tá? Então a gente tem aqui pacientes de cuidados mínimos, né? Que são pacientes estáveis, tá? Então o paciente de cuidado mínimo é aquele que está estável clinicamente, ele é autossuficiente, né? Então ele tem uma independência. Pacientes de cuidados intermediários, aqui no caso a gente tem um paciente que tem estabilidade clínica, mas ele tem uma parcial dependência aqui, tá? Então ele não consegue realizar totalmente as atividades diárias sozinho. A gente tem os pacientes de cuidados de alta dependência, aqui no caso entra o paciente crônico, né? Inclusive o paciente que está em cuidado paliativo, é um paciente que está estável do ponto de vista clínico, mas ele tem uma total dependência aqui para suas atividades. Pacientes de cuidados semi-intensivos, que é aquele paciente que ainda não estamos falando de UTI, é um paciente que ele é passível de instabilidade, né, das funções vitais, então ele pode ter alguma instabilidade, mas ele é um paciente recuperável, sem risco iminente de morte, tá? Que é justamente o que vai diferenciar o paciente de UTI, tá? Que vai ser o próximo aqui, ó, pacientes de cuidados intensivos. Quando a gente fala de paciente de UTI, a gente já fala de paciente grave e recuperável, com risco iminente aqui de morte, né, sujeito à instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem médica permanente e especializada. Então, pessoal, aqui nós estudamos tudinho, né, sobre a transferência dos pacientes, vimos a resolução do COFEN, que é extremamente importante para fins de prova, tá? Se você é aluno do curso, eu vou deixar para vocês aí na plataforma o link dessa resolução, para você ver ela na íntegra também. Como eu falei para você, todas as minhas aulas ficam lá para os nossos alunos, né, do nosso curso de enfermagem para concursos. Então, se você não é aluno do meu curso, vai para o site, garanta a sua vaga, porque lá você vai ter acesso à aula, aos slides, às referências, né, que eu utilizo aqui. Sempre que possível eu deixo para vocês na plataforma. Então é uma forma de você turbinar a sua preparação, tá? Então acesse o site enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para não perder as novidades, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima videoaula.